Você, empregado ou empregador, que ainda tem dúvidas em relação ao adicional de insalubridade e periculosidade, fica com a gente que nós vamos falar sobre isso. Bom, cada uma das modalidades, insalubridade e periculosidade, versam basicamente sobre adicionais que remuneram o trabalhador pelo risco que ele enfrenta no cotidiano de seu ofício. Falando especificamente do adicional de periculosidade, ele é devido àqueles que trabalham em situação de grave risco à sua integridade física ou até mesmo à sua vida. São situações expostas taxativamente em lei, ou seja, estritamente regulamentadas pela legislação. E alguns dos exemplos são aqueles que trabalham com material explosivo, radioativo, energia elétrica, os que fazem segurança pessoal e patrimonial, bem como também os motociclistas. Como se vê, esses trabalhos possuem por sua natureza um risco inerente a esse labor, e por isso é devido um adicional de 30%, um adicional de periculosidade. E esse acréscimo na remuneração deve ser feito sobre o salário base do trabalhador, ou seja, não incidem aí sobre as gratificações, bonificações e eventuais participações no lucro da empresa, conforme cada contrato individual de trabalho entre empregado e empregador. Já falando do adicional de insalubridade, ele não versa necessariamente sobre um risco à vida, mas sim um risco à saúde, principalmente ao longo prazo, devido a estar em contato com alguns agentes nocivos, que paulatinamente vão prejudicando a saúde. Bom, e o que são esses agentes nocivos? Eles estão previstos na chamada Norma Regulamentadora número 15, a famosa NR15. E alguns dos exemplos são aqueles que trabalham em contato com ruído, expostos ao calor, em contato com poeira, bem como aqueles que trabalham em locais úmidos, frios, trabalham submersos com ar comprimido, e também aqueles em contato com agentes biológicos e agentes químicos. Vendo as diferenças desses agentes, podemos presumir que há uma diferença de prejudicialidade à saúde a variar de cada um deles. E é por isso que, diferente da periculosidade, a insalubridade tem graus. O grau mínimo, 10%, o grau médio, 20% e o grau máximo, de 40%. Esses adicionais, 10%, 20% e 40%, serão também incididos sobre o salário base, bem como na periculosidade. E nesse ponto é importante frisar que o adicional de periculosidade e insalubridade não são cumuláveis. Ou seja, se o trabalhador labora em uma situação perigosa e insalubre, ele deve escolher um dos adicionais e renunciar ao outro. E claro, ele deve optar por aquele que lhe é mais benéfico, ou seja, aquele com maior grau de adicional. Bom, e agora você deve estar se perguntando: eu trabalho em uma condição aparentemente insalubre ou aparentemente perigosa, mas eu não recebo adicional. O que eu devo fazer? Bom, a nossa orientação é que primeiro busque o diálogo com o empregador e solicite, primeiro por via verbal, se não for atendida por via formal, escrita, para que ele realize uma perícia da segurança do trabalho e da medicina do trabalho, para que esses peritos avaliem se existe o fator perigoso e o fator insalubre e, nesse último caso, qual será o seu grau. Em caso do seu empregador se negar a realizar essa perícia consensualmente e extrajudicialmente, o empregador pode demandar à justiça e solicitar uma perícia judicial, um perito do Estado, para que faça in loco, no local de trabalho, toda a análise e confirme ou não os fatores insalubres e perigosos. Caso seja confirmado, o empregador será condenado a passar a pagar, a partir de então, para todos os operários que trabalham naquelas funções, bem como poderá ser condenado a pagar o retroativo, ou seja, os meses já trabalhados
e não recebido adicional. É o famoso atrasado. Caso exista essa solicitação do empregado ao empregador, a nossa recomendação para o empregador é que procure um advogado de sua confiança para saber se aquele labor eventualmente possa estar incidindo sobre as possibilidades legislativas. Confirmando essas possibilidades legais, aí sim os profissionais peritos irão realizar os testes técnicos para saber se há os fatores ou não. E, caso os hajam, também irá aconselhar e descrever detalhadamente os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que devem ser fornecidos para reduzir ou cessar os riscos à saúde do trabalhador. Justamente por isso, é muito importante que tanto o empregado, tanto o empregador procurem estar assistidos por um profissional qualificado e de confiança para lhes informar quais são seus direitos e seus deveres, de modo a evitar eventuais complicações e prejuízos para ambas as partes. E sempre é importante lembrar que a busca por uma solução judicial nada mais é do que quando duas partes não conseguem o consenso entre elas, sendo necessário colocar um terceiro, o juiz, para decidir a quem assiste razão. Ou seja, a busca da ação judicial para a resolução é justamente pacificar o problema. Agradeço por assistir esse vídeo até o final. Caso você ou alguém conheça, conviva possivelmente com uma situação insalubre ou perigosa na relação de trabalho, envie esse vídeo para ela para que fique sabendo. Até uma próxima.